Tema sugerido: Jesus é Deus. Fala pessoal, estamos agora começando o nosso Total Podcast, o seu podcast de teologia e ciência num só lugar. Não saia daí, chama a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, na cidade de Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado eu tenho a participação do interlocutor e também obreiro. Se apresenta para o povo aí, Fábio. Fala pessoal, meu nome é Fábio Saraiva, eu também faço parte da Igreja Assembleia de Deus Belém, aqui da cidade de Rio Grande do Sul. E hoje temos um tema que creio que será de interesse dos nossos ouvintes. Mas antes, se inscreva no canal, dá o like, clica no sininho para receber as notificações. Olá pessoal, estamos entrando aqui no nosso quarto programa do nosso Total Podcast. Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, na nossa busca pelo conhecimento, tanto científico como teológico. Mas antes, Fábio, temos algum oferecimento? Temos sim, pastor. Praça Shopping Rio Grande e Supermercado Guanabara. Fábio, qual é a enquete de hoje? Pastor, dando continuidade ao tema que temos trabalhado sobre a Trindade, temos a seguinte enquete: Jesus é Deus, pastor? Se Jesus é Deus, por que Jesus nessa terra se fez menor que seu Pai? O Espírito Santo também é Deus, pastor? E nós vamos entrar aqui no nosso slide aqui inicial, que fala daquilo que a gente tem trabalhado, né, Fábio? A gente tem falado sobre o código de Deus, né? A imagem duplicada e invertida, né? Se algum telespectador aí não está entendendo o que eu estou falando, vai lá nos programas anteriores que a gente fala bastante detalhes sobre isso. E no último programa, a gente tinha trabalhado a ideia do átomo, né? A gente falou sobre a simetria, falou sobre a característica da assimetria, que é o que dá para o átomo estabilidade, centro de gravidade, para que, tendo os elementos químicos, a gente possa ter toda a natureza. Sim. Certo? Aí a gente falou sobre esta verdade. Então tá ali, né, registrado ali na nossa figura, ó, a estabilidade do átomo depende disso. Certo? Sim. E a gente falou também sobre eles serem complementares por causa disso. No detalhe que a gente falou. Sim. Agora, se a gente olhar para a Bíblia, a gente pode se perguntar aonde é que a gente pode ver simetria dentro da Bíblia? Porque se eu pegar, né, fazendo uma comparação aqui, se eu pegar Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente está vendo simetria ou assimetria? Simetria? Não, assimetria. Porque eu tenho 39 livros em um testamento Sim. e eu tenho 27 no outro. É igual? Não. Então não é simétrico. Sim. Certo? Então como é que eu posso entender essa questão da simetria aí? E o que não é simétrico? Esse eu quero meditar contigo aqui e também para o nosso telespectador acompanhar. A diferença, inicialmente aqui, para a gente olhando para a Bíblia, a diferença da assimetria é em relação ao volume que o Velho Testamento contém, a quantidade de páginas, de livros, de capítulos, e o volume que foi escrito no Novo Testamento. Sim. Então, aonde está a assimetria? No volume do conteúdo de cada testamento. Sim, entendi, pastor. Aí a gente pode se perguntar, tá, mas por que isso é importante? Aí isso é importante porque quando eu olho para o átomo, ô Fábio, eu tenho uma outra assimetria que a gente não falou no programa anterior. Que assimetria é essa? A gente tem a assimetria do volume. Se eu somar a massa, ou o volume, melhor dizendo, do próton e o volume que o elétron ocupa, e eu comparar com o volume do átomo, eu vou ter, como mostrado na figura aqui, ó, eu vou ter
na maior parte do átomo, um grande espaço vazio. Deixa eu ver. Então, fazendo uma comparação, que eu fui pesquisar e eu fui depois confirmar essa comparação, é como se o próton, para o nosso telespectador entender isso aqui, é como se o próton fosse uma ervilha no centro do estádio do Maracanã. E o elétron está lá na última arquibancada. E entre a última arquibancada e o centro do estádio, o que eu tenho no meio? Vazio? Vazio, que é o que está aqui na nossa figura. Então eles estão muito longe um do outro? Muito longe. Em relação à medida que eles têm, claro, né? Sim. Porque o muito e pouco depende de referência de medida. Sim. Então eu tenho que 99,9% do átomo, 99,9% é vazio. Então significa que em relação ao volume existe uma tremenda assimetria. Concorda comigo? Sim. Porque se eu pego a massa dos prótons, ou do próton, depende do átomo que eu pego, né? Tem alguns que tem mais próton, outros tem menos. Se eu pego a massa dos prótons e eu pego a massa dos elétrons, se eu somar, dá 0,1%. E o volume vazio, quanto dá? 99,9%. Então ele é, na verdade, se a gente colocar assim do ponto de vista de volume, que é a região que ocupa o espaço, ele é um grande vazio. Sim. Quer dizer que você está sentado na cadeira que está sendo feita de átomos, você está sentado em um monte de vazio aí. Sim. Né? Então a gente vê que em relação ao volume, existe uma assimetria. Em relação à Bíblia, qual é a assimetria inicial que eu falei? O volume do Velho Testamento e o volume do Novo Testamento são assimétricos. Não é interessante? Sim. Então a gente vê que tudo se confirma. Então eu tenho também no átomo duas assimetrias. A primeira assimetria, qual que é? A diferença de massa. A segunda assimetria, olha o 2 aí, a diferença de volume em relação às partículas. O vazio, né? O vazio 99,9, o preenchido pelas partículas 0,1. Então são duas assimetrias, uma de massa e uma de volume. Sim. Olha o 2. O 2 para revelar o 1. Quem que é o 1? O átomo. O conjunto. Então, a gente está vendo aí. Foi interessante, pastor? Sim. Quer colocar alguma pergunta? Essa, se a gente fosse calcular a referência no número 2, já teria nos 300, né? Não sei quanto estaria, mas se a gente fosse registrando, né? A gente vê que a natureza está trazendo evidência de novo, né? Isso aqui não foi feito por acaso. Não foi feito assim. E o engraçado é que os padrões que estão nas escrituras também estão na ciência. Pastor, fazendo uma pergunta, aproveitando já o assunto, essa parte, esse vazio, a gente consegue alterar o número, diminuir esse vazio, fazer alguma alteração que consegue porque só citando assim a tua pergunta, como a gente tem eu estou dando um exemplo do átomo mais simples. O átomo mais simples tem um próton e um elétron. Sim. O que diferencia um átomo do outro é a quantidade de próton e a quantidade de elétron. Sim. Por exemplo, se eu pegar, vou dar um exemplo aqui, que eu me lembro. Pegar o cobre, o material de fio que usa no fio, ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Se eu pegar o oxigênio, que a gente respira, eu tenho 16 prótons e 16 elétrons. Então, cada quantidade de próton e quantidade de elétron define o elemento. Só para o nosso telespectador aí também, usando a tua pergunta já para ajudar a entender. Eu estou pegando o hidrogênio, porque é o elemento mais simples que tem, mais fácil de explicar. Sim. Agora, se eu tenho vários elétrons, por exemplo, no exemplo do cobre, eu tenho 29. Esses elétrons não estão todos na mesma camada. Vai ter uma camada aqui, vai ter uma camada aqui.
É como se fosse ter um núcleo e tem várias camadas em volta. Sim, entendi. E aí, quando um elétron sai fora, eu mudo alguma coisa no átomo. Sim, Entendeu? entendi. Não é que eu mudo o vazio, mas alguma coisa eu tiro de lá. Ou ponho, né? Consegue fazer essa alteração? Consegue fazer uma... Não é total, mas eu consigo fazer essa alteração. Sim. Né? Do ponto de vista, assim, cotidiano. Existem outras reações físicas, que no caso é a fissão ou a fusão, que aí altera o átomo de outra forma, altera completamente. Aí quebra o núcleo, faz outras coisas. Sim. Mas do ponto de vista cotidiano, um elétron ele pode sair ou ele pode entrar no átomo. Entendi. Acho que deu para esclarecer. Sim. Bom, então a gente tem aí, ó, colocando aí um resuminho, a gente tem, em relação à energia, é simétrico. Em relação à massa e volume, é assimétrico. Pastor, o que o senhor está querendo falar? O senhor já falou isso. Eu estou querendo mostrar para o nosso ouvinte que eu tenho duas coisas para revelar uma. Eu tenho duas assimetrias para revelar uma simetria. Sim. Porque a assimetria, que é a carga, só se mantém aqui dentro por causa das duas assimetrias. Então eu tenho duas assimetrias para revelar uma simetria. Sim. Que é a carga de 1,6 aqui, 0,2 vezes 10 é menos 19. 2 para revelar o mesmo padrão. Sim. Certo? E aí, a gente pode dizer que essas duas assimetrias estão revelando não só uma simetria, mas essa simetria é perfeita. A gente já falou disso, mas eu estou enfatizando. O que é revelado é perfeito. Sim. O que é mostrado é perfeito. Na condição de energia, na condição de matéria, volume e massa, é assimétrico. Na condição de energia, é uma simetria perfeita. Então a gente vê que uma matéria está contribuindo para revelar uma energia e essa energia é revelada de forma perfeita. Sim, entendi. Perfeito? Sim. E aí, se nós entrarmos aqui no nosso slide, que a gente já trabalhou, nós vamos fazer uma comparação. Quando eu penso na partícula, não no sistema, porque o átomo é uma junção de duas partículas, certo? Sim. No exemplo do hidrogênio. Quando eu penso não no sistema, não no conjunto, pensa agora na partícula sozinha. Só na partícula. Só na partícula. Quando eu penso na partícula, agora em relação à massa, se eu tiver aqui, por exemplo, 29 prótons, que eu dei o exemplo do cobre, cada próton que está no núcleo, vou colocar aqui no nosso desenho aqui para o telespectador ver, cada próton que está no núcleo ali não é igual? Sim. Então aí quando eu penso na partícula de forma isolada, é simétrico. Pastor, não entendi onde o senhor quer chegar. Vou explicar. Existem duas maneiras de olhar para o átomo. Olha o 2 aí. Existe a realidade do conjunto e existe a realidade da partícula isolada. Sim. Quando eu olho para a partícula isolada, eu não vou ver assimetria, eu vou ver simetria. Por quê? Porque quando eu olho para a partícula, esse próton é igual a esse outro, que está aqui em vermelho. Sim. Então quer dizer que quando eu olho para um próton, ele é idêntico ao outro próton. E na condição de massa. Sim. Então quando eu olho para a partícula, eu vejo na massa simetria. Sim. Quando eu olho para o conjunto, eu vejo na massa assimetria. Porque se eu comparar o elétron com o próton, um é muito mais pesado que o outro. Sim, sim. Então, é como se eu tivesse um time de futebol. Eu posso olhar o time olhando para os 11, ou eu posso olhar para o time olhando para o jogador. Sim, entendi. São dois tipos de forma de olhar. Eu posso fazer uma análise do time, ou eu posso fazer uma análise do jogador em particular. Falando uma linguagem aqui para o nosso telespectador facilitar. Estou dando uma figura aqui para ele entender. Então, quando eu olho para a análise de um jogador, eu estou analisando só a partícula do time. Sim. Quando eu olho para o time inteiro, eu estou analisando como se fosse o átomo inteiro. Eu estou vendo o resultado do grupo.
Em conjunto? Em conjunto. Então, quando eu olho para a partícula, não para o conjunto, eu vejo que um próton, se eu tiver mais de um no átomo, ele vai ser idêntico ao outro próton. E ele vai ser simétrico agora, não na energia, na massa. Sim. Porque um próton é igual a outro próton, que é igual ao outro próton. Um elétron é igual ao outro elétron, que é igual ao outro elétron. Então, quando eu olho do ponto de vista isolado, eu vou ver, tanto no elétron como nos prótons, eu vou ver o quê? Simetria. Eu vou ver igualdade. Sim. Porque o próton tem o mesmo peso que o outro próton. Agora, se eu olhar para o conjunto e eu vou comparar um próton com o elétron, um tem um peso, o outro tem o outro. Aí é assimétrico. Sim. E a gente vê que em relação à unidade, em relação à partícula isolada, a gente tem os prótons, estão ali, né, são em vermelho, e esses prótons eles são complementares, porque eles não ocupam o mesmo espaço. Eles estão unidos, mas cada um tem o seu espaço ali dentro. Cada um não invade o espaço do outro. Do outro, certo? Sim. E quando eu olho para o ser humano, e aí o que é a comparação que eu quero fazer? Quando eu olho para o ser humano, eu estou olhando para o quê? Não estou olhando para o conjunto. Não estou olhando para o homem e para a mulher. Homem e mulher é como se fosse o conjunto. Sim. Eu estou olhando só para o homem, que seria o tipo do próton. Quando eu olho para o homem, o que eu vejo no homem, na massa do homem? Eu vejo simetria. Sim. Porque esse lado aqui é simétrico a esse. Sim. Tá fazendo sentido? Sim, tá. Então, quando eu olho para o próton e o outro próton, olhando para a partícula isolada, o que eu vejo? Um é igual ao outro. Sim. Quando eu olho para o homem, isoladamente, o que eu vejo? Um lado do homem é igual ao outro. Então, eu vejo simetria no homem. Sim. Perfeito? Sim. Agora, quando eu olho para o conjunto, quando eu olho para o grupo, falando assim, né? O que eu vejo? Diferente. Assimétrico. Agora vamos trazer para a Bíblia. Quando eu olho para o homem e para a mulher, é um conjunto. Sim. Estou olhando para os dois agora, assimétrico. Fez sentido? Sim. Ou não? Sim, sim. Quando eu olho para a partícula isolada, eu vejo a simetria. Tanto na Bíblia, tanto na natureza e tanto no átomo. Um próton é igual a outro próton. Estou mastigando bem para o nosso telespectador aí. Porque se você tá digerindo aqui pelo que eu estou olhando para você, o nosso telespectador pode estar tendo a mesma necessidade. Então eu estou mastigando. Quando eu olho para o ser humano, eu vejo esse lado, dividindo ele no meio, esse lado é simétrico a esse. Por quê? Porque eu estou olhando só para o homem. Então eu vejo simetria. Quando eu olho para um próton e para um próton, só olhando para a partícula isolada, é igual. Sim. Do ponto de vista das características são iguais, são complementares porque um está no lugar do outro. Quando eu olho para o átomo, olhando próton e elétron, são assimétricos, tanto em volume como em massa. São diferentes. Quando eu olho para o homem e para a mulher, conjunto, são assimétricos. Sim. Homem é homem, mulher é mulher. Fechou? Sim. Então a gente vê que tanto biologicamente, como fisicamente, como espiritualmente, que é biblicamente, a gente vê que existe uma sincronia entre os modelos. Sim, entendi. Então eu estou mastigando. O conjunto homem e mulher é o conjunto próton e elétron. A individualidade homem, que é simétrico, é a individualidade, por exemplo, do próton ou do elétron. Sim. Que aí a gente vê simetria. Porque um elétron é igual ao outro, próton é igual ao outro. Sim. Tá fazendo sentido? Sim. O modelo tá encaixando? Tá se batendo, né? Tá se batendo, tá encaixando. Eu creio que o nosso telespectador aí tá conseguindo observar que existe um padrão que está sendo repetido. Perfeito? E esse padrão tem que ser seguido, né, pastor? Não, então, esse padrão não é que ele tem que ser seguido. Esse padrão, ele é obrigatório na natureza. Certo? Sim. Ele está deixando de ser obrigatório em alguns casos, porque o ser humano quer inverter a ordem das coisas. O ser humano quer burlar? O ser humano quer colocar duas coisas iguais dizendo que é normal. A natureza inteira está dizendo que não é. Tudo está dizendo que não é. Não é só a Bíblia que diz que não é. Sim. Tanto que homem e mulher gera luz, gera filho.
e dois iguais, no caso homem, e mulher, não gera filho. Então, eu creio que está dando para compreender. E essa simetria é o que a gente viu aí no Gênesis 1:27. Você vê que o ponto de partida é sempre esse versículo, o Gênesis capítulo 1, versículo 27. Certo? Sim. A gente vê que o princípio bíblico está perfeitamente coerente, né? Ele não só já foi citado esse texto, mas ele volta aqui, ele está sempre apontando para essas coisas, né? A gente consegue, já exploramos e ainda a gente pode, olhando para o versículo, a gente vê que está sempre sendo confirmada a verdade. Então eu coloquei na figura, ó lá, corpo físico é assimétrico. Duas partículas analisadas é assimétrico. Sim. Né? Então estamos explorando bem isso aí. Então o que a gente conclui para a gente seguir? Quando a gente pensa em carga, energia, simétrico. Assimétrico? Simétrico. Simétrico. Porque eu tenho menos esse valor e no outro eu tenho mais esse valor. São iguais. Sim. Quando eu penso em massa... Aí é assimétrico. Assimétrico, por causa do peso... Que é bem diferente, né? E por causa do volume. O volume que ocupa as partículas é muito menor do que o volume do vazio. Então, peso e volume. Peso e volume. A gente já falou, mas eu estou entendendo que há uma necessidade de mastigarmos, né, Fábio? Sim. Então a gente eu estou olhando para a sua expressão, estou vendo que você mesmo tá pensando sobre o assunto. Interessante a gente falar pormenorizadamente, como disse Paulo, né? Falar nos mínimos detalhes para que o nosso ouvinte que está nos acompanhando aí possa compreender. Aí nos remete àquilo que a gente já falou, centro de gravidade, né? A gente já falou isso aí, não precisa explicar. E agora nós vamos aprofundar no segredo da divindade. Agora que é o momento. Agora você começou aí a se alegrar, né, Fábio? Nós vamos entrar na questão da divindade, que é isso que o nosso telespectador quer saber. É isso que o nosso telespectador, se ele assistiu os primeiros programas, ele está esperando que a gente entre. Porque a gente falou de trindade, a gente está construindo toda uma base, mas a gente não respondeu às nossas enquetes. Concorda comigo? Sim. A gente falou se Jesus é Deus, a gente falou se o Espírito Santo também é Deus, se Jesus é Deus, por que ele se fez menor que seu Pai? É isso que o nosso ouvinte quer saber. E nós temos que construir essa base para o nosso ouvinte depois poder entender. Quando a gente cita simétrico, ele já sabe o que é. Quando a gente cita assimétrico, a gente já sabe o que é. Quando a gente cita o 2 que gera o 1, ele já sabe o que é. Então a gente teve que passar por essas etapas aí. Sim. Certo? Vamos seguir então? Vamos entrar no mistério? Sim. Então isso vai ficar para o nosso segundo bloco. Pessoal, vamos agora fazer um intervalinho. São 2 minutinhos no relógio. Se você precisar sair, se você precisar tomar uma água, fica à vontade, mas não saia daí. Nós vamos voltar em 2 minutos.
Estamos de volta. Olá pessoal, estamos aqui começando o nosso segundo bloco. Nós estamos aqui falando sobre a divindade. Estamos aqui agora entrando, naquilo que vai ser o aprofundamento do mistério da divindade. Fábio tá ansioso aí? Tá querendo saber? Muito ansioso, não vejo a hora, Marcelo. E nós estamos aí então entrando no tópico trono de Deus. Para falar da divindade, Fábio, nós vamos entrar num assunto que tem a ver com o trono de Deus. Sim. Se nós não entender o assunto trono de Deus, a gente não vai entender esse mistério da divindade. Salmo 89, que está aparecendo aqui para o nosso telespectador, ele diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então eu só quis elencar aqui, Fábio, só para a gente fazer menção, eu quis registrar evidências do 2. Só para a gente, antes de a gente entrar no tópico em si. Então, por exemplo, justiça e direito. O fundamento do trono são quantas coisas? Justiça e direito. 2. Aí ele diz graça e verdade. 2 também. 2, 106 e 107. Aí ele diz graça e verdade te precedem. Então tem uma coisa que precede e tem uma coisa que vem depois. Que sim. Preceder é vir antes. Sim. Então tem uma coisa que precede e tem uma coisa que vem depois. Sim. Antes e depois. 2 também. Então anotei 108. E aí ele diz que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. E se o trono de Deus é baseado, tem um fundamento da justiça, fundamento está falando daquilo que ele é feito. Como uma base? Não, a base é como ele é desenhado. Sim. Por exemplo, se eu falar assim, aquela cadeira tem uma base assim, eu estou falando do modelo. Sim. Agora se eu falar, o fundamento da cadeira é madeira, quer dizer que a matéria-prima do que ela foi feita é o fundamento dela. Ah, sim, te entendi. Fundamento está falando do que é construído, não de como foi construído. Acho que está dando para entender, né? Do que é, no fundamento, o que é. Por exemplo, se eu disser o fundamento desse prédio é de concreto, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando do desenho, eu estou falando do que tem embaixo. Sim, a matéria-prima, o material. Deus está dizendo que o material do seu trono é justiça e direito. Tô vendo. E aí a gente começa a entender que justiça tem a ver com o trono onde o Senhor se assenta. Sim. Por quê? Porque Deus é justo. Então significa que, só para o nosso ouvinte entender, tem um trono e Deus se encaixa no trono de maneira perfeita. Sim. Complementar. Nós trabalhamos aí na questão aí complementar, né? As duas cargas aqui são complementares. Então, Deus não é justo? Sim. O trono não tem um fundamento da justiça? Sim. Por que Deus é justo e o trono é de justiça? Porque o trono tem que encaixar, Deus tem que se encaixar no trono direitinho. Quando você pega assim e fala assim, como é que tá aí? Tá folgado? Uma roupa que a gente põe. Aí você fala, não, essa aqui tá justa. O que essa roupa tá justa? Quer dizer que ela se encaixou certinho. Deus e o trono se encaixa certinho. Isso é ser justo. Não é só que Deus é justo conosco. Sim. Deus é justo porque ele e o trono estão perfeitamente ligados. E se o trono e Deus estão ligados? 2. Anotei 109. Então a gente começa a entender que existe um trono e existe um Senhor que se assenta num trono. Certo? Sim. No átomo existe um centro, existe algo que complementa o centro. E o que isso tem a ver com o trono de Deus? Vamos tentar entender isso aí. A gente vai entender nesse modelo aqui, Fábio, que se a gente fizer uma comparação,
o trono pode ser considerado os prótons, ou o próton, no caso do hidrogênio. Sim. Por quê? Porque o Deus que senta no trono não está fixo. Deus está sentado no trono. Ele não está fixo? Sim. O próton no átomo, por ele ser muito mais pesado, não está fixo? Sim. Então o próton representa o Senhor. O elétron representa o trono, porque o trono está à volta. Sim. Então o modelo atômico está apontando para um modelo divino. Deus, o justo, senta no trono que é de justiça. O que é uma coisa justa? Que se encaixa perfeitamente. Isso aqui não se encaixa perfeitamente? Eles não se equilibram? Sim. Ah, pastor, mas peraí, eu quero entender isso aí. Vamos entender. Quando a gente olha para esse modelo aqui, a gente vai entender, ô Fábio, como a carga é igual. Vamos refletir. Sim. Do ponto de vista elétrico, o elétron é atraído pelo núcleo. Ele é atraído para dentro. Sim. E o núcleo é atraído pelo elétron. Os dois estão se atraindo. Os dois estão se atraindo mutuamente. Por que eles estão se atraindo? Porque eles têm a mesma carga. Simétrica ainda. Sim. Complementar. Então eles estão se atraindo. Por que o elétron se move e o núcleo não se move? Por causa não é da carga, por causa do peso. Por causa da massa? Da massa. Isso aí a gente já falou, estamos só aqui mastigando para o nosso ouvinte entender. E aí, a gente vai entender que existe duas leis aqui acontecendo. O que é essas duas leis? Um atrai o outro e o outro atrai o um. Quantas leis nós temos aí? Duas. Para o átomo funcionar. Um atrai o outro e o outro atrai o um. Sim. Perfeito? Sim. Então está encaixando. Deus e o trono. Eles estão ligados. Estão ligados um no outro. Estão ligados. Estão conectados. O elétron e o próton estão ligados. Por isso que o átomo existe. Por isso que a natureza existe. Sim. Então o próton faz o papel é uma analogia. Porque quem criou as coisas fez para revelar o seu ser. O próton está fixo, é o Senhor no trono. O elétron que está à sua volta é o trono. Precisa de algo no trono e precisa do trono. Sim. Está fazendo sentido ou não? Sim, tá. Então a gente está entendendo uma verdade que a gente pode meditar. Só que a gente olhando para o versículo, a gente vê uma coisa que nos chama atenção. O que nos chama atenção? Ele diz justiça e direito. Ele não diz direito e justiça. O normal, na nossa ótica aqui humana, é dizer direito e justiça. E justiça. Por quê? Porque primeiro você estuda direito, aprende o direito, depois você pratica, entre aspas, a justiça. Sim. Você vira um advogado, por exemplo. Você exerce a justiça. Vamos colocar assim. Sim. Então é direito e justiça. Só que Deus diz justiça e direito. Deus fala ao contrário. Por quê? Porque Deus não aprendeu o direito para exercer justiça. Deus é justiça e revelou o direito. Deus sempre foi justiça, porque Ele é eterno. Depois Ele revelou o direito, que é as suas leis. Sim. Por isso que está ao contrário. Porque Deus não começou estudando na faculdade lá de direito para depois fazer o direito, fazer já a justiça. Deus já é justiça, é justo. Sempre, porque Ele é eterno. Depois Ele revela o direito, revelou para nós as suas leis. Tá fazendo sentido, não? Sim. Então, eu estou perguntando, Fábio, até estou sendo um pouco repetitivo nessa pergunta, porque eu quero que o nosso telespectador entenda, né? Eu sei que tem pessoas que entendem e tem pessoas que têm mais dificuldade, né? De compreender. Então, seguindo aqui. Sim. E aí, você vai falar para mim, pastor, mas isso é uma analogia sua, pastor. Você tá comparando, até faz sentido, mas da onde que você pode afirmar
que isso aqui está representando o Senhor e o seu trono. Eu posso afirmar, como está aí no nosso desenho, e também está aqui no meu computador, que a justiça, se a gente olhar para o símbolo dela, a gente vê uma mulher com os olhos vendados, e a balança tem que ser igual. Nem mais para um lado e nem mais para o outro. Nem mais para o outro. Em outras palavras, a justiça do juiz, que está representado ali por essa mulher com a espada na mão, isso é um símbolo do direito, né? É representada por uma pessoa neutra. Sim. Concorda comigo? Sim. Como é que um juiz tem que se portar num julgamento? Ele não pode pender nem para um lado e ele não pode pender Nem para o outro. nem para o outro. Aonde ele tem que ficar? No centro. No centro, neutro. Se a gente olhar para o átomo, é a mesma coisa que acontece no átomo. Porque se essas partículas têm a mesma carga, então, se um é negativo e outro é positivo, do ponto de vista físico, aí para o nosso telespectador, isso é chamado de carga líquida. Tem a carga que cada um tem e tem a carga líquida. O que é a carga líquida? É a soma das duas. Se eu somar uma coisa positiva e uma coisa negativa, qual que é a carga resultante do átomo? Neutro. Então, Deus é justo, não é? Sim. Está no meio. O átomo que representa o trono e o Deus que senta no trono, ele também é neutro, também é justo. Por isso que a gente no normal não toma choque, porque os átomos estão tudo neutro. Por que quando desliga da tomada eu não tomo choque no mesmo fio? E por que quando liga na tomada eu tomo choque? Porque quando liga na tomada tem mais carga de um lado e menos carga do outro, desequilibrou, então eu sinto a energia. Dá aquele choque, que às vezes até preocupante. Quando eu tiro o fio da tomada, os átomos entram em equilíbrio, fica neutro. Então eu posso tocar nos dois fios que não acontece nada. Então esse sistema é um sistema inicialmente Neutro. ou seja, justo. Cumpre o papel do juiz, que é Deus. Não pende nem para um lado e nem para o outro. Como é que isso acontece? Com duas cargas iguais e contrárias. Sim. Por isso que a matéria no normal não dá, a gente não sente eletricidade, porque tudo está neutro. Nem para o positivo, nem para o negativo. No meio, zero. Não quer dizer que não tem carga aqui dentro, quer dizer que tem, mas quer dizer que na soma das duas, na soma dessas forças, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, o resultado é zero. Em física, isso é chamado de carga líquida. Sim. Então a gente vê que na Bíblia diz que o trono de Deus é fundamentado em justiça, ou seja, é fundamentado numa lei, justiça e direito, né? Direito fala das leis. Deus está fundamentado no quê? O trono parte do zero. O átomo parte do zero. Ele busca a condição de ficar em neutro. Você tem um átomo que não está neutro, é possível, chamada de íon. Mas ele busca, se ele puder, a condição de se estabilizar. Ele busca a neutralidade. A gente desestabiliza ele para produzir eletricidade, porque aí nos é útil. Está fazendo sentido, não? Então a gente busca ter uma diferença para produzir algo. Para produzir algo. Isso é chamado de eletricidade. Sim. E aí eu coloquei aqui, vou colocar nosso slide aqui para os nossos ouvintes. Para um sistema permanecer neutro, é obrigatório que a carga, que na teologia é o espírito da divindade, ocupe dois lugares em também duas pessoas. Sim. Que aqui na física é duas partículas. E aí eu vou entender que o próton... Vamos começar a responder aquelas perguntas. Se Jesus é Deus, o próton está representando o Pai. E o elétron... E o elétron, eu coloquei aqui P de próton, tá?
E o elétron está representando O filho? o filho, que é o E. Ah, pastor, então quer dizer que aqui a gente começa a entender que Jesus é Deus mesmo. Como é que a gente prova isso? Porque as cargas são iguais. Ele é menor. Mas qual é a carga? O que é a carga? A carga não é a massa, a carga é a energia. Massa tem a ver com peso, Que é totalmente diferente. que é o que é assimétrico. Sim. Mas quando eu olho para a energia, por exemplo, Deus não é matéria, Deus é espírito. Olha para a Bíblia que a Bíblia fala isso. Sim. Deixa até de curiosidade para os nossos ouvintes podem pesquisar. A Bíblia afirma, Deus é espírito. Né? Se não me engano, aquele texto que fala, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está no Evangelho de João? De João, né? Se não me Sim. engano é capítulo 4, se não me engano. Então a gente vê que na questão da energia, porque eu não estou considerando a matéria, eu estou considerando a energia. Na questão da energia é idêntico. Sim. Então na questão do espírito, o espírito que uma partícula tem é o espírito que está na outra. Igual? Igual. Sim. Quem provou isso? A experiência quando descobriram a carga do elétron, que Millikan fez em 1909. Que ele botou umas gotinhas de óleo lá, fez uma experiência e ele conseguiu definir a carga do elétron. Desde 1909, se sabemos disso. Sim. Então, significa, Fábio, que se a mesma energia se ela ficasse, se ela aparecesse só aqui no núcleo, não haveria trono. Não haveria sistema e não haveria natureza também. Então significa que a mesma energia tem que aparecer aqui no trono e tem que aparecer em volta do trono. Mas é igual? Tá aqui, é igual. A pergunta da nossa enquete, Jesus é Deus? Qual que é a carga do núcleo? 1,602 vezes 10 a menos 19. Estou mastigando para o nosso telespectador. Qual que é a carga do elétron? A energia que o elétron tem. Idêntica com sentido contrário. Para quê? Para que Deus revele a justiça, para que ele seja neutro. Sim. Percebeu que há uma necessidade da mesma energia se manifestar no núcleo e da mesma energia se manifestar com sentido oposto em volta do núcleo? E a mesma energia. A mesma carga, a mesma energia, porque se nós levar para o lado da massa, é diferente. Se nós levar para o lado da massa, Jesus se fez homem, Jesus se fez menor. O elétron não é menor que o núcleo? Sim. Nós não vamos nem entrar muito nisso hoje, mas só estou citando. Jesus diz, eu sou menor. Uma das afirmações do Testemunho de Jeová meu pai, eu vou para o pai porque o pai é maior do que eu. Quando ele fala isso, primeiro ele está falando nessa terra. Segundo, ele está falando em relação à massa. Em relação à massa é realmente diferente. Mas a divindade não tem a ver com a massa. A divindade tem a ver com a carga. Sim. Porque Deus é espírito, Deus não é matéria. E em relação à carga, é o quê? Idêntico. Pergunta que fizemos na nossa enquete. Jesus é Deus? A matéria, o átomo, a ciência está mostrando para mim, e o Salmo 89, que Deus, o trono de Deus é justiça e direito. Não tem como o trono de Deus ser justo, ser neutro, se tiver uma carga só. Sim. Por que Deus não nos consome? Só estou citando, tá? Não vou entrar muito nisso hoje. Porque Jesus intercede. É isso que a Bíblia diz. Sim. E Jesus intercedendo, quando essa carga, quando essa energia quer vir para fora para se manifestar, essa energia aqui, vamos dizer assim, ela contém essa energia. Sim. Neutraliza. Se neutraliza. É como se Jesus, a pessoa de Jesus falasse diante do Pai: Pai, segura.
Não manifesta a tua ira. Eu paguei o preço. A divindade, a carga, a energia tem que estar aqui. E a energia tem que estar aqui. E não é menor, tem que ser idêntica. Igualzinho. Idêntico. Então, o Espírito que está no Pai é o mesmo Espírito que está em Jesus. Então, a divindade é igual. Sim. E se Jesus não estivesse aqui, se Deus não se manifestasse em Jesus aqui, não haveria neutralidade. Em outras palavras, não haveria justiça. Mas o Salmo, podemos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. A gente pode... Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ô Fábio. Eu acho que ele está mais para trás aqui, mas a gente acha ele aqui. Nosso telespectador realmente... Olha lá, apareceu. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Primeiro, tem dois fundamentos. Sim. Aqui tem duas partículas. Tudo vem apontando para o dois até agora, né? Na ciência e na teologia, não é? O Salmo diz, justiça e direito são o fundamento do seu trono. Tem justiça e tem direito. Tem próton e tem elétron. Agora, o que é justo? Acho que é a terceira vez que eu vou falar isso aqui. Mas é porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Tem gente que precisa ter ciência clara do que eu estou falando. Se não houver o equilíbrio, se a divindade manifestar-se só aqui e não se manifestar idêntica aqui, não vai haver a neutralidade. Não vai ser um juiz que é neutro. Porque se justiça está no trono, não pode ser um trono que pende para um lado, né? Aí, nos casos, seria um juízo não justo, né? Não justo, um juiz tendencioso, mas Deus é justo em tudo. Sim. Então isso aqui tem que ser permanente. Tá fazendo sentido agora? Sim. A justiça tem que estar lá, ó, com uma balança. Tá com os olhos vendados, olha o símbolo da justiça ali, ó. Sim. Então, voltando para a pergunta, ô Fábio, que nós fizemos, Jesus é Deus? A ciência, a teologia já diz isso, mas agora quem está dizendo isso é a própria física. Olha esse valor e olha esse valor. E não tem jeito de ser justo se tiver ou o elétron sozinho ou o próton sozinho. Tem que ter os dois. Tem que ter, não é os dois, tem que ter a divindade na pessoa do Pai e tem que ter a divindade na pessoa do Filho. Na pessoa do Filho não pode ser 99% da carga do Pai, porque senão desequilibra. Tem que ser igualzinho. Tem que ser igual. E aqui, nós vamos entrar num outro versículo, começamos a responder nossa enquete, né? Sim. O telespectador aí já começa a se alegrar, porque chegamos, né? Chegou a um ponto. Tem outra coisa que a gente vê, olha o que diz em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Deus em Jesus está dizendo, eu desci do céu, não é para fazer minha vontade. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Só que aí tem um negócio, confirma aqui. Por quê? Porque se Jesus desceu para fazer a vontade do Pai, é Jesus que se move. O Pai fica no trono, vamos colocar Sim. assim. O elétron não se move? Sim. Então ele está fazendo a vontade do Pai. Ele está se movendo em função do núcleo. Ele está se movendo em função do trono. Interessante, mas... Que coisa maravilhosa, não é? Porque eles usam esse versículo para dizer assim, tá vendo? Ele faz a vontade do Pai. Mas é por quê? Porque ele e o Pai são iguais. Sim. Em carga, em espírito. Então ele fica ligado no Pai e o Pai fica ligado nele. Não tem como não ficar ligado. Os dois se atraem. E são juntos também, né? É um sistema, não é? Sim. Então significa que ele se moveu. Jesus se moveu? Sim. Jesus saiu do céu para fazer, e veio aqui e disse, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou se girando segundo, em função do meu Pai.
Mas isso não tirou a divindade dele. Não tirou vou mostrando aqui. Não tirou a carga. Não tirou a carga. Não tirou o espírito. Ah, mas ele é muito menor. 1836, Jesus na Terra se fez menor que o Pai. Em massa. Porque ele é... Porque o Testemunho de Jeová gosta de usar esse texto para ficar falando que Jesus, tá vendo? Ó, Jesus é menor que Deus. Pergunta da nossa enquete. Jesus é Deus? Outra pergunta da nossa enquete. Se Jesus é Deus, por que ele se fez menor do que o seu Pai? Está aqui. Para que haja um sistema justo, estável e neutro. Vou dar um exemplo para você aqui. Vou mastigar. Pode? Sim. Vamos mastigar? Vamos dizer que nós fizemos a mesma faculdade. Vamos usar um exemplo bem simplesinho, mas não dá nem para comparar com Deus, mas para o nosso ouvinte vai ajudar ele a entender. Vamos dizer que nós dois fizemos a mesma faculdade. Nós dois tiramos o mesmo diploma. Em essência, nós temos a mesma capacidade. Certo? Sim. Aí, se eu e você temos a mesma capacidade, nós podemos exercer o mesmo cargo. Também temos o mesmo conhecimento? Mesmo conhecimento, mesma capacidade, mesmo tudo. Sim. Aí a gente tem que ocupar lá numa empresa, aí vamos dizer que eu vejo ali a necessidade, e aí eu falo para você assim, Fábio, fica lá sendo presidente, que eu vou ser vice. Na condição do peso na empresa, eu sou menor. Mas na condição do conhecimento, eu sou igual. Sim. Vou usar outro exemplo. O Brasil, a gente gosta muito de futebol, né? No Brasil, a gente teve Copa que teve uma dupla que ficava trocando. Tinha a oportunidade que o técnico era o Zagallo e o assistente técnico era o Parreira. Teve outra Copa que o assistente técnico era o Zagallo e o técnico passou a ser o Parreira. Eles trocavam. Então dá para entender que os dois, a princípio, têm a mesma capacidade. Só que numa Copa, um virava técnico, o outro virava assistente. Na outra Copa, ao contrário. Sim. O outro que era técnico virou assistente e o outro que era assistente virou técnico. Então essa posição que eles assumiam, no caso do futebol, da seleção brasileira, é um exemplo que o brasileiro gosta de futebol, então eu estou usando essa parábola. Essa condição de estar em primeiro e estar em segundo não tem a ver com a capacidade. Sim. Tem a ver com a posição. E você vê que não diminuiu Jesus, porque ele continua tendo a mesma carga. E também não aumentou o Pai. Sim. Continua tendo a mesma carga. Pastor, é impossível ficar neutro se não tem essas duas manifestações da energia? As duas pessoas principais, o Pai e o Filho na divindade, só pode existir tudo, natureza, elemento, por causa disso, desse equilíbrio. Eu estou mastigando porque isso aqui é muito profundo. E de novo, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Está fazendo a vontade, está em função da vontade, está em função do núcleo. Mas não perdeu a carga por causa disso. Ah, pastor, que segredo. Irmão, que segredo. E eu vou te dizer esse não é o mais profundo, ainda tem coisa mais profunda, que Deus já mostrou. Mas por hoje, nós já estamos entendendo por que Jesus é Deus e por que o Pai e o Filho têm que se manifestar em pessoas diferentes. Por que tem que ter o próton e por que tem que ter o elétron? Sim. Lembra que eu falei que tudo vem do 2? Sim. Por que tem que ter essa dupla aqui? Porque senão não tem equilíbrio. Não tem natureza, não tem universo. Quem criou tudo, não foi Deus? Sim. Então Deus já criou como ele é. Equilibrado. Sim. Perfeito. Acho que está dando para o nosso ouvinte entender. A própria natureza já se fala dele. Já fala dele. O sistema que ele criou está falando dele. A física está pregando, está falando de Jesus, está falando do Pai. E mais uma coisa, né? Não quero botar linha na farofa, mas
O hidrogênio, que é o elemento que eu estou usando aqui, é um elemento base da água, né? Deus se revela, uma das revelações que Deus tem na Bíblia é que ele é a água da vida. O hidrogênio é o elemento base que eu estou dando exemplo aqui, de um próton e de um elétron. Não quero reprofundar, tem outras coisas para falar, mas não vou entrar no mérito, mas só para... Mas tem um segredo ainda que está escondido, quer ver? Vamos aprofundar? Vamos aprofundar, Fábio? Sim. Então vamos aprofundar. Deixa eu ver se eu consigo um espacinho aqui. Eu vou apagar esse aqui, ó, porque esse aqui eu acho que eu não vou ter tanta necessidade. Eu creio que o nosso telespectador consegue ler aqui, né? Se caso eu necessitar escrever. Olha que coisa interessante. Olha o próximo slide que você vai entender. Eles precisam se revelar separados. Não precisa? Um tem uma carga aqui, o outro tem outra carga aqui? Sim. Precisa, não precisa? Sim. Você já entendeu? Olha o nome que a partícula recebeu. Qual é o nome? Elétron? Elétron? Sim. Mas aqui não está separado? Sim. Tá ou não? Tá. Tá. Só que aí... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Vou fazer de novo aqui. Aí vai ter que acontecer. A palavra está junta, né? Aí a palavra vai ter que se separar. Porque aqui está separado. Quando Jesus vem, se separa. Se separa no sentido... Aqui já está separado. Já são duas pessoas. Mas quando ele vem para a terra, separa, porque ele vem para a terra também. Sim. Aí fica ele, se eu separar outra palavra, fica assim, ó, tron. Só que o giro em volta do núcleo é uma letra. Que letra que é? O N? Não, uma coisa que faz um círculo é que letra que é? O? O. Aqui é elétron, não é? Sim. Só que aqui vai entrar a letra O, que é o trabalho que ele está executando, ele está em volta do pai. Quando você põe a letra O aqui e soma com isso aqui, que tira isso aqui e soma, botar um maisinho aqui, ó. Jesus veio na terra para revelar ele, ou seja, Deus no trono. Tu vê, pastor? Por que esse nome elétron foi dado? Quem deu o nome elétron não sabia que estava sendo usado por Deus. Nem sabia. Não sabia, porque se colocar elétron tudo junto, não tem o O. Sim. Tá aqui, ó. Elétron, tá ali, é amarelo. Ó. Vou colocar aqui no slide aqui que tá a mesma coisa. Só que aí, Jesus vai revelar o O. O que é o O? Ele está em volta. Ele está fazendo aqui não a sua vontade, a vontade Do Pai. do Pai. Certo? Sim. Então, ele está separado, ó. Duas partículas separadas. Duas pessoas da divindade para manter a neutralidade. Sim. Só que, quando separa, e você pega o que Jesus veio fazer na Terra e acrescenta um O, porque esse O eu estou acrescentando. Sim. Que é a missão de Jesus, é a letra que está faltando aqui. Quando você soma, dá trono. E Jesus veio aqui na Terra para revelar ele no trono. Vou traduzir. Se Jesus está fazendo o papel de trono, Jesus está dizendo, eu vim aqui na Terra para revelar ele em mim, porque a carga que tem nele tem em mim. Mas é pequeno, tem que ser pequeno, porque se não for pequeno, não gira em volta. Pastor, mas é extraordinário, é extraordinário. Tu vê, né, pastor? Jesus é Deus, para o nosso ouvinte aí, para o nosso testemunha de Jeová de plantão, Jesus é Deus. Mas por que Jesus se fez menor do que o Pai se ele é Deus? Porque se ele não se faz menor, ele não revela, não aponta para o trono. Ele precisa apontar para o trono. Ele precisa apontar para o seu Pai. Só que quando ele aponta para o seu Pai, na verdade está apontando para ele mesmo. Porque a carga que tem no Pai é igual a que tem nele. Por isso, pastor, agora entrando no assunto, Sim. por isso que o versículo ele fala, né? Aquele que vê em mim, vê o Pai. Pronto. Muito bem colocado. E aqui tem outra revelação. Esse O
é o formato aqui, mas esse outro também tem outra palavra que pode ser colocada. Tem duas palavras. O O é a forma do desenho. Não precisa nem ser um círculo, tá? Poderia ser uma coisa elíptica, porque dizem que o elétron ele não faz uma órbita perfeita circular. Sim. Diz que o elétron faz uma órbita elíptica, mas uma coisa elíptica também vira O. Então é a primeira evidência do O. Mas tem outra, tem duas, tem o 2 aí também. Isso aqui também pode ser a órbita. Isso aqui é uma órbita. Sim. É chamado de órbita, uma coisa que orbita em volta de alguma coisa. Ele veio na Terra para revelar ele no trono. Tu vês? Só que para isso, ele precisa se separar. Aqui, para revelar o átomo, precisa de haver uma separação. Pai está aqui, filho está lá. Ou seja, se ele não viesse nessa terra, ele não teria como mostrar. Não, ele poderia fazer isso lá na eternidade, mas ele não poderia fazer isso na nossa realidade. Sim. Ele tinha que revelar o Pai e ele mesmo, que é igual ao Pai aqui. Porque é aqui que nós pecamos. Sim. Aí você vai falar assim para mim, pastor, então são dois deuses? Não. Não, porque a carga é igual. É aquele conceito que eu trouxe lá, que a gente vai explorar ainda muito mais. Mas lembra que eu falei que tem uma imagem e tem uma imagem invertida? A imagem é uma só. A carga é uma só. Então a imagem é a mesma. Quantos deuses tem? Um só, porque é uma imagem só. Mas tem uma imagem e uma imagem invertida. Se eu pegar uma imagem, girar ela, fazer ela ficar invertida, eu mudei a imagem por causa disso? Eu só mudei o ângulo. É o exemplo que eu dei da mão, né? Vou usar o exemplo da mão que a gente deu nos episódios anteriores. Eu tenho a imagem da mão aqui que é igual à imagem dessa mão, só que elas estão invertidas. Porque se eu pegar a minha palma, para o nosso telespectador, a minha palma, para quem não viu lá, pegar essa palma e essa palma, se as duas apontar para a lousa, elas estão invertidas. Sim. Se eu inverter essa daqui, fica igual. Igual. Então a imagem que eu tenho nessa é igual à imagem que eu tenho nessa. Então elas são equivalentes. Então a imagem que eu tenho aqui é igual à imagem que eu tenho aqui. Por isso a imagem é uma só. Fez, pois, Deus o homem a sua imagem, não é as suas imagens. Sim. Então é uma imagem só. Só que ela tem uma imagem e uma imagem invertida. Que a gente já viu esse conceito lá. Sim. É o que está aqui dentro do átomo, é o que Jesus veio fazer para revelar esse sistema. A divindade está aqui e a divindade está aqui. E não tem como ser diferente. Sinto dizer para alguém que não concorda. Não tem, porque se não tiver esse equilíbrio, acabou a natureza. Não tem Deus justo, porque uma coisa que tem só positivo, ela vai querer ficar desequilibrada, ela vai manifestar carga positiva. É um íon. Se ela ficar negativa, ela vai ficar um íon negativo, ela nunca vai ser equilíbrio. Nós precisamos disso aqui para ser funcional. É o que Jesus vê. Até a palavra que tem o nome do elétron, ele no trono. Pastor, e a palavra que falta é a órbita, o caminho do elétron. Fala. Fazendo uma pergunta, pastor. Então, se Jesus, como mostra na figura aqui, o próton ele está separado do elétron, representando Jesus se separou do Pai para revelar o seu trono aqui na Terra, na nossa época. Se ele não se separasse do Pai, não viesse à Terra, não teria salvação. Não, isso aí é o princípio do cristianismo. Isso é o princípio do cristianismo. Se Jesus não vem, a gente permaneceria nos nossos pecados. O que é pecado? Só para tentar colocar alguma coisa complementar nessa pergunta que você fez. O pecado é algo negativo. A nossa vida está cheia de coisa negativa. Sim. Que é os nossos muitos pecados. Em outras palavras, nós estamos vendo pela teologia, e agora também confirmando, que uma pessoa que está cheia de pecado negativa está desequilibrada. O que acontece com o desequilibrado pela Bíblia? Vai para o inferno. Sim. Vai se perder. Então, Jesus veio para zerar a nossa dívida. Como é que eu cancelo uma coisa negativa? Neutralizando. Trazendo alguma coisa positiva. O que foi a coisa positiva? O que ele ofereceu na cruz.
Por causa da neutralidade, ele pegou os nossos negativos, pegou o positivo dele e cancelou. Na hora que ele cancelou, ele gerou a neutralidade, ele nos perdoou. Oh, glória. Perdão, o que que é? Zero dívida. Passa do negativo para o zero. Então tudo aponta para o neutro. Tem que entrar no neutro. Uma coisa que está neutra, está em paz. O que a gente fala como cristão? A paz do Senhor. Jesus falava, paz seja convosco. O que é paz? Está equilibrado. Está tranquilo. Está em paz. Não tem desequilíbrio nem para lá e nem para cá. Por isso que pessoa desequilibrada, tanto espiritualmente, às vezes emocionalmente, às vezes psicologicamente, ela tem que buscar em Deus, e às vezes até buscando até um profissional, para que ela volte a ficar equilibrada, porque desequilíbrio na hora errada vai dar ruim. Sim. Né? Vai dar ruim. Então a gente vê que a salvação começa pela neutralidade dos nossos pecados. Você vê que confirmou tudo. Tem que ter a divindade aqui, tem que ter a divindade aqui. Tem que ter, tem que ter. Como é que a gente pode perceber agora, biblicamente, esse caminho, essa órbita? Como é que a gente pode perceber? Se a gente pegar aqui nas Escrituras, dá uma olhada aí. Mateus 4:23, ele diz assim: percorria Jesus. A Bíblia não diz que Jesus andava, a Bíblia diz que Jesus percorria. Percorrer quer dizer que Jesus tinha um percurso. O que é percurso? Um caminho definido. Sim. Percurso da São Silvestre, o exemplo que eu estou dando aqui. Percurso da corrida de Fórmula 1, da corrida de Fórmula Indy. Tem um percurso. Sim. Tem um caminho que está definido. A órbita está definida. Sim. Percorria Jesus, não é corria, percorria, tem percurso. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Coloquei o início do verso 23. Se você olhar para o Mateus 9:35, fala a mesma coisa. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Em dois textos diferentes, usando a palavra percorrer, que tem a ver com percurso, está provando pelo 2 que Jesus tinha uma órbita, um percurso para caminhar aqui na Terra. Um caminho Definido. Sim. Que a órbita ela é específica, ela é definida. Você perguntou lá se dá para tirar o elétron, dá para pôr o elétron. Se a gente, não vou entrar no mérito, mas se você pegar um átomo que tem mais elétron, ele vai ter uma órbita aqui, vai ter uma órbita mais afastada, mas as órbitas, elas não, eu vou desenhar aqui só para dar um ensejo aqui. Se eu tenho uma segunda órbita aqui, num outro tipo de átomo, eu tenho um elétron aqui e eu tenho um elétron aqui. O elétron não pode parar aqui no meio. Ou ele vai ficar aqui, ou ele fica aqui. Sim. Ele nunca vai ficar nesse meio aqui. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Sim. O que significa isso? Significa que o elétron não pode percorrer qualquer percurso. Ou ele percorre esse percurso mais interno, ou ele percorre um percurso mais externo. Sim. Pastor, se o átomo for maior, vai ter uma outra órbita, vamos dizer que está aqui. O elétron vai ter que estar aqui, ou aqui, ou aqui. Ele não pode estar nos espaços vazios. Ele está sempre num percurso. Naquela órbita. Sim. Então a gente pode entender que é daqui que surge a física quântica. A física quântica fala desse quantum. Fala dessa distância. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Ele não está em qualquer lugar. Sim. Que aqui na nossa natureza normal, aqui na mecânica clássica, a gente pode ter valores de 0 a 100. A gente pode ter qualquer valor. Na física quântica, não. Na física quântica, você tem ou esse valor, que é um estado de energia, ou este valor, que é outro estado de energia, ou este valor, que é outro estado de energia. Você não pode ter energia aqui no meio, nem aqui. Sim. Então significa que o modelo atômico funciona de uma forma digital. Sim. E a salvação também é digital. A salvação é ou está na órbita dos que são salvos, ou sai de dentro do átomo, se perde. Não tem como estar no meio do jogo. Não tem meio termo. A salvação ela é quântica. Sim. Só dando um spoiler aqui, né? Entrando um pouquinho nisso, mas
só para citar. Então, como a gente tem aqui, ó, duas palavras percorria, uma no versículo está com P maiúsculo e a outra no outro versículo está com P minúsculo. Observe. Sim. E aí eu anotei 110, registrando 2, tá? A diferença da pessoa de Jesus para a pessoa do Pai em relação à divindade? Nenhuma. Nenhuma. Agora, qual é a diferença da pessoa de Jesus em relação à pessoa do Pai na questão da massa? Menor. Menor. Então eu fiz um resumo aqui. Se aqui é o trono e Jesus está aqui funcionando como o Senhor, e aqui é o trono e Jesus está funcionando como um trono, onde Deus reina, né, como filho, a gente pode entender que o filho está menor, não na capacidade, aquele exemplo que eu dei da faculdade lá. Jesus está menor na hierarquia. Sim. Numa Copa, um assumia ser técnico, o outro era assistente. Na outra Copa, invertia. Mudou a posição de hierarquia, não mudou a questão da capacidade. Sim. Entende isso? Sim. Então, Jesus tá ficando menor para manter o sistema funcional e para garantir a simetria. Entendi. Ele precisa da assimetria para manter isso aqui funcionando. Então a gente vê que a diferença que nós estamos reconhecendo na pessoa de Jesus e na pessoa do Pai, na questão do trono, nós estamos vendo uma diferença de hierarquia. O que é hierarquia? A posição que eu estou ocupando, não a pessoa que eu sou. É duas pessoas iguais em capacidade, mas uma escolheu ficar no trono e a outra escolheu ficar abaixo do trono para quê? Para ficar em volta. Sim. E como que se prova isso na Bíblia? Para a gente pegar aqui no versículo. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Então a primeira coisa, vamos só registrar o 2, rapidamente? Sim. Cansado e sobrecarregado, duas coisas. 110, certo? Sim. Aí o 111, eu coloquei aqui 101, tá errado, é 111. O 112, a gente vai ver o aliviarei aqui no versículo, e na sequência do versículo a gente vai ver que Jesus fala do descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. No versículo anterior ele fala sobre o aliviar, e nesse versículo ele fala sobre descansar. Então aqui eu anotei o 112 lá do outro versículo. São dois. São dois. Aí no mesmo versículo ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Quantas coisas? Duas também. Manso e humilde, anotei 113. E aí ele termina o versículo 30... Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve. 2. 114. Então só para registrar, Fábio, rapidinho, as evidências do 2, tá? Agora olha que interessante. Por que Jesus, sendo igual, aceita estar aqui hierarquicamente menor? Porque o versículo diz que ele é manso e ele é humilde. Sim. Uma pessoa que é igual a mim, em capacidade, não aceita ficar abaixo de mim. No normal é isso. Sim. Concorda comigo? Sim. Se uma pessoa tem capacidade para trabalhar numa empresa, a outra tem a mesma capacidade, ela não vai querer a princípio ficar, ela vai querer no mínimo ficar igual. Ela não vai aceitar ser menos. Né? Não vai aceitar ser menor. A não ser que ela seja mansa e humilde. Jesus é manso e humilde. Então quem é humilde, sendo igual, aceita ser menor. Uma lição aí para os nossos telespectadores aprender com Jesus, para os evangélicos, liderança. Sendo igual, aceita ser menor. As pessoas nem igual não são, mas mesmo que fosse, o meu Jesus ensina a lição que ele está nos dando. Oh, glória. Ele se faz menor na posição, não na divindade. Sim. Quer dizer, Jesus é um modelo para tudo. Porque está no trono, todo mundo quer. Agora está em volta,
A maioria não quer. Ou quase ninguém, né? Quase ninguém. E é aí que está a grandeza, porque quando eu estou em volta, é aí que o átomo aparece, é aí que Deus constrói, porque átomo é o que Deus usou para construir as coisas, é aí que a obra cresce. Entendeu? Então a gente tem que aprender com Jesus. E pastor, fazendo uma pergunta, Sim. aproveitando já esse assunto, Sim. falamos do Pai, do Filho, sabemos que eles não são diferentes em termos da divindade, e o Espírito, ele é parecido com o Pai, com o Filho? O Espírito, a gente ainda vai demorar mais alguns programas para chegar no Espírito. Vamos chegar no Espírito. Sim. Mas a gente já está respondendo, no mínimo, aí, acho que 2 perguntas da nossa enquete, né? São 3. Sim. A gente está respondendo 2 hoje. Já avançamos, né? Se Jesus é Deus, e se Jesus é Deus, por que ele se faz menor que seu Pai? Sim. Porque fazendo-se menor, eu consigo ter átomo, eu consigo ter matéria-prima para Deus construir. Sabe por que muita obra não cresce? Porque todo mundo quer ser igual. E Jesus, ele é tão humilde que ele não se fez menor do que o Pai diante do Pai. Ele se fez menor do que nós. Há uma diferença. Sendo Deus. Ele se fez menor do que nós, porque ele desceu aqui. E ele foi para a cruz como cordeiro. E aí ele nos ensina de forma perfeita, completa, né? Então é isso que a gente pode aprender. Creio que o que Deus está falando está claro, né? Nosso telespectador, a gente está gravando aqui, eu creio que está nítido, fácil compreensão, né? Porque se com tudo isso aqui que Deus está mostrando quiser teimar, né? É a mesma coisa que pegar o átomo, arrancar os elétrons, tudo, quebrar tudo, deixar tudo positivo, aquela unidade que o Testemunha de Jeová lá quer pregar, um por um não dá para construir absolutamente nada. Sim. Né? Então, acho que está dando para entender. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Se a gente pegar o versículo seguinte aqui, ó, Gênesis 41, 40, a gente vai ver isso aí. Ele diz assim: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu anotei o 115. Por quê? Porque Jesus aqui está sendo representado por José. E é dito para José, Faraó fala para ele, que ele ia administrar a casa e que todos iam lhe obedecer. Sim. Obedecerá todo o meu povo. A tua palavra obedecerá. Então ele ia administrar e todos tinham que lhe obedecer. Quantas coisas? 2. Administrar e receber obediência. 2. 115, anotei aqui. E aí Deus diz assim, através da menção, ele diz, o Faraó fala para ele: somente no trono, grava essa palavra do somente, somente no trono eu serei maior do que tu. Vou traduzir. Faraó está fazendo o papel de pai, José está fazendo o papel de filho. Sim. É uma analogia, porque José vai governar o mundo inteiro, a órbita toda. O governo está em José. Sim. A autoridade parte de Faraó, mas José tem a mesma autoridade. Por isso que ele diz somente. Ele está dizendo assim: no trono, hierarquicamente, eu sou maior do que você, eu tenho mais peso. Mas fora do trono, porque o somente quer dizer só isso. Sim. Fora do trono, nós somos iguais. Se tivesse assim, ó, serei maior do que tu, aí o Faraó seria maior que José. Mas o que Faraó manda, ou pode, José também manda e também pode. Sim. Por isso ele usa a palavra somente. Ou seja, no trono, hierarquicamente, eu tenho mais peso. Eu sou o Faraó. Mas o poder que eu tenho, todo o poder que eu tenho, você também tem, José. Em outras palavras, na questão do poder, nós somos iguais. Tu vê, né, pastor? Confirmou. E José é um ótimo exemplo para isso, porque, como eu citei, ele governa o mundo todo. Sim. Todo mundo vem para comer, porque vai dar fome. E José está mandando em tudo. Né? José vai administrar. Vai ser a maior potência da época, né? E a autoridade estava sobre autoridade. E ele
tinha dois tipos de conhecimento. Olha o dois aí. Ele tinha conhecimento espiritual porque ele aprendeu no sofrimento com Deus. E ele tinha conhecimento natural porque ele vai administrar. E alguém não pode administrar sem entender de administração. Sim. Porque é ele que dá o conselho para Faraó. Ele fala assim, ó, pega o que você recolher, pega 1/5 e guarda. Ele já dá a revelação, mas ele também já dá uma ideia de como administrar. E aí que Deus muda o cativeiro dele. Então ele é administrador, domina aqui na terra, e ele também é governador da parte de Deus, porque ele tem sabedoria do céu que ele aprendeu no sofrimento. Acho que está dando para... Essa palavra somente, ela descreve e ela fecha como uma luva aqui. Somente no trono, quer dizer, no trono, na posição que eu estou ocupando, eu sou maior na posição, não no poder. O que eu, Faraó, mando, você também manda. Eu mando soltar e mando prender, você manda soltar e manda prender. Ele está deixando bem específico aqui, né, pastor? Acho que está claro, né? Para o nosso ouvinte a entender. Para não ter dúvida, né? Não tem como não entender. Olha o que diz o versículo 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém... Ou seja, tudo depende de você, José. É o símbolo da divindade, né? Tudo depende de Deus. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ninguém faz nada se você não autorizar. Quem é soberano sobre todas as coisas? Deus. Deus. José está representando Jesus aqui na questão da divindade. Sim. Soberano sobre tudo. Ou seja, identificou-se com Jesus como Deus. E aí eu registrei o 116, porque ele diz assim: ninguém levantará mão ou pé. 2. 116, só para registrar. Tá fazendo sentido, ô Fábio? Sim. Tem alguma questão aí? Se tiver alguma questão aí para o nosso ouvinte, né? Também ajudar o nosso ouvinte a entender. Às vezes tem alguma coisa que aos meus olhos está claro, pode ser que aos teus olhos ainda não está tão claro. E aí a gente, escutando uma questão que pode vir aí, a gente também ajuda o nosso ouvinte a entender. Diga. Sim. A princípio, por enquanto, está bem claro, pastor. Tá claro, né? Sim. E aí eu entendi, eu vou colocar esse slide aqui pro nosso ouvinte. Eu entendi o que na verdade isso aqui representa. E aqui eu tive outra chave, outro princípio que as pessoas não entendem, porque a pergunta que o Testemunho de Jeová também fez: se Jesus é Deus, por que ele adora a Deus? E aqui está explicado também. Por quê? Primeira pergunta que eu quero colocar para você: o que é adorar? Não é um lugar para escrever aqui. O que é adorar? Se eu precisar escrever aqui, eu vou deixar livre aqui. Adorar, biblicamente, é amar a Deus mais do que tudo. Sim. Então, adorar é amar. Vou colocar aqui, ó. Adorar. Muita gente fala, eu sou adorador. Não é, não. Às vezes não é. Adorar é o quê? Amar? Amar, nós não amar. Amar sobre tudo. Vou colocar ST, que aqui tá difícil para eu escrever. Sobretudo, amar mais do que tudo. Isso é adorar. Por exemplo, eu amo meu parente, mas eu não adoro ele. Porque eu não amo ele mais do que Deus. Sim. A não ser que eu adore ele, né? Mas a princípio adorar é só para Deus. Não é algo que deve ficar para nenhum outro ser. Então, adorar, biblicamente, é amar mais do que tudo, acima de tudo. Por isso que o mandamento lá do Shema Israel,
que fala em Deuteronômio 6,4, ele diz: amarás o Senhor teu Deus, ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Não sei se tem essa palavra força, isso aí Jesus fala lá no Novo Testamento. Mas o Shema de Israel é isso, amar Deus acima de tudo. De qualquer coisa. E quem ama, vou trocando o sentido. Adorar é a máxima de tudo, né? Sim. E quem ama, vou escrever aqui, acho que o nosso ouvinte consegue ver. Quem ama é atraído Sim. por aquele que ele ama, pelo ser amado. Existe uma coisa inevitável de quem ama. O que é? Você ama alguém, você é atraído por esse alguém. E uma coisa sem força, né, pastor? Ou atraída, essa atração... Não, essa força não é uma coisa provocada por você, é uma coisa natural. Essa força está dentro de você, essa força é o amor. Sim. Olha para o sistema. Fisicamente agora. Espiritualmente e fisicamente. Qual é a força que o elétron provoca no próton? Eu acho que nenhuma. Não. Tem uma? É a força da sua carga. Sim. Qual é a força que o próton provoca no elétron? A mesma. A mesma, né? Por que é a mesma? Por causa da carga. Porque a massa não se atrai. Sim. Ó, tô colocando massa aqui e tô colocando outra massa aqui. Então, não tô vendo ela se puxar. Eu tenho a lei da gravidade, que é universal. Mas se eu colocar uma massa do lado da outra, não vejo, não tô vendo puxar. Nosso ouvinte ali, ó, não está se atraindo. Então, a princípio, a atração não tem a ver com a massa. A atração tem a ver com a carga. Com a carga. Então, se eles têm a carga idêntica, o elétron é atraído pelo núcleo da mesma forma que o núcleo é atraído pelo elétron. Sim. Traduzindo para o espiritual. Tá conseguindo compreender? Sim. Nosso ouvinte, eu creio que vai pegando aí. Jesus sendo o elétron, ele ama o Pai? Ama? Sim. Então ele é atraído pelo Pai. Com que força? Fazendo uma analogia. Pela carga. Pela carga. Só que agora vem a outra parte que ninguém fala. Se o Pai também tem carga, o Pai é atraído por Jesus com que intensidade? Com a mesma força. Então, se amar é atrair, então o elétron ama o próton, no sentido, falando espiritualmente, comparando com a física, porque ele é atraído pelo próton. Só que o próton é atraído também pelo elétron, com a mesma força. Os dois se atraem. Mutuamente. Que é a lei que está aqui, ó, essas duas setas que a gente já falou lá atrás. Sim. Só que se Jesus ama o Pai com essa intensidade, o Pai ama Jesus com a mesma intensidade, porque a atração é mútua. Então Jesus adora o Pai porque ama o Pai acima de tudo. Mas o Pai adora Jesus porque ele ama Jesus acima de tudo. Ah, pastor, e por que a Bíblia diz que Jesus é que ama o Pai, não o Pai que adora Jesus? Porque quando Jesus é atraído pelo Pai, Jesus se mexe, porque ele é muito leve. Sim. Onde que a gente prova que Jesus é muito leve? No versículo lá ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. Ele confirmou que ele está fazendo o papel do elétron, aliviarei, ou seja, eu sou leve. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se o fardo dele é leve, ele está confirmando a condição dele de massa. Sim. Está fazendo sentido? Sim. Então, quando o elétron é atraído pelo núcleo, ele se movimenta porque ele é muito leve, é fácil. Só que o núcleo não se movimenta porque é pesado, mas não quer dizer que ele não sente atração. Sim. Então, do mesmo jeito que Jesus adora o Pai adora Jesus. Pastor, o que é adorar? Vamos traduzir nas palavras, porque senão a pessoa não vai entender. Adorar é a máxima de tudo. Quem é que o Pai ama acima de tudo? O seu filho. Sim. Porque no seu filho tem o que tem nele. Por que ele diz no batismo lá?
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Por quê? Porque no filho dele está tudo que Deus espera de um homem está em Jesus. Sim. Então, o núcleo é muito pesado, só que quando ele é atraído por Jesus, por ele ser muito pesado, a posição hierárquica do trono, ele não se move, porque isso aqui fica fixo. Mas não quer dizer que ele não sente. Agora, o elétron que é levezinho, Jesus diz, tomai sobre vós o meu fardo que é suave, meu jugo que é suave e meu fardo é leve. Confirmou que ele está fazendo o papel do elétron. Quando o elétron é atraído por uma coisa que é muito mais pesada, o elétron se move. Sim. Por isso que a gente vê a expressão do amor, basicamente, na pessoa de Jesus. Porque é Jesus que demonstra. Por quê? Porque ele é leve. Sim. Mas da mesma forma que ele é atraído pelo Pai, o Pai é atraído por ele. Traduzindo teologicamente, da mesma maneira que ele ama o Pai ama ele. Traduzindo teologicamente, da mesma maneira que Jesus adora o Pai, no coração, não no movimento, o Pai adora Jesus. Porque se adorar é a máxima de tudo, não tem ninguém que o Pai ama mais do que o seu filho. Sim. Porque o Pai olha para o filho e vê o quê? Vê ele. Numa outra condição, né? Pode perguntar. E pastor, e aproveitando já para falando dessa parte de adorar, que é a máxima de tudo, agora reaproveitando, né, esse momento, Sim. até os ouvintes estão escutando, tem pessoas que confundem, pastor, a palavra adorar do que, por exemplo, quando a gente fala de adorar algo, as pessoas confundem de idolatrar. As pessoas confundem essa parte. Na verdade, as pessoas não sabem, né, pastor, o significado dessa palavra, correto? Deixa eu ver se eu te entendi. Faz a pergunta de uma outra forma. As pessoas, por que será que as pessoas, elas confundem adorar, a palavra adorar, confunde com a palavra idolatrar? Porque elas falam, se tu adora algo, tu está idolatrando aquilo. Mas na verdade essa afirmação está errada ou correta? Está correta, porque quando ela está idolatrando, ela está colocando aquilo como acima de tudo. Quando ela coloca aquilo como acima de tudo, ela está amando acima de tudo. Quando ela ama acima de tudo, ela está adorando. Sim. Então, por isso que Deus não tolera idolatria. Porque a idolatria está colocando um outro Deus do lado de Deus. Sim. E aí está dividindo a adoração. Sim. Aqui não. Aqui não, porque é uma carga só que a gente está referenciando. Sim. E aí a adoração não é a dois deuses, é a duas pessoas. Sim, entendi. A diferença é essa. Vamos lá. Vamos seguir que nós temos mais alguns versículos, né? Ele diz lá no João 3:35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O Pai não ama o Filho. Está escrito que o Pai ama ao Filho. Sim. O amor do Pai é para o Filho. Esse ao na Bíblia não está falando, ele não está escrito assim, o Pai ama o. Não está escrito assim. Está escrito assim, o Pai ama ao. Esse ao na Bíblia é para. Pastor, e daí? Deus está mostrando que todo o amor do Pai é para o Filho. Se ele destina todo o amor dele para o Filho, ele ama o Filho acima de todas as coisas. Qual que é o sinônimo de amar acima de todas as coisas? Adorar. E aí eu entendi até a relação que a gente tem que ter com Deus, porque... Por isso que as pessoas não entendem. A relação do pai com o filho é uma atração por amor, é uma atração que não pode ser contida. Não tem a ver com obedecer porque o pai mandou. Sim. Até porque o que está no filho está no pai. Então ele não consegue sair dele do que ele é. É a natureza dele, é amor. Então ele vai ser atraído pelo seu pai e o seu pai vai ser atraído. A diferença, como a gente já falou, é que o pai não se move porque o pai na hierarquia é pesado. É o próton. Sim. E o filho, como é leve... Ele corre atrás do pai. O elétron que gira. Mas é uma coisa indestrutível, uma coisa meio que... É a natureza. Por isso nós estamos falando, nós que iniciamos nosso primeiro episódio, nosso primeiro programa,
Nós temos que falar da natureza de Deus. Nós estamos dissecando aqui, pelo que Deus tem nos dado, a natureza de Deus. Ele não ama como uma coisa que lhe foi ordenada. Como testemunha de Jeová, que diz que Deus criou o filho, que o filho é menor e que o filho... Não é nada de que é criatura de Deus, não é nada disso. Ele ama porque a carga dele e a carga do seu pai, essa é a natureza de Deus. Já é dele, né? Já é dele, e a natureza dele é amor. Então o que ele faz naturalmente? Ele é impulsionado para isso, ele ama. E é isso que Deus vem nos ensinar. A amar. Então acho que está dando para entender. E aí, como diz que o pai ama ao filho e confiou algo nas suas mãos, está falando do amor e está falando da missão. Anotei aí 117. Para nós referenciar o 2 aí, né? E aí a gente pega Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu vou pegar a evidência do 2. Ele nos libertou das trevas e nos levou... Nos transportou para o reino. 118. Certo? Sim. E aí ele diz que é o reino do Filho. O reino. Olha o José reinando. Sim. O faraó está no trono, mas quem é que está mandando? José. O reino do Filho. Só que aí ele diz assim, o reino do Filho do seu amor. Deveria estar escrito, o reino do Filho do amor do Pai. Sim. Mas está escrito assim, o reino do Filho do seu amor. Do seu amor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode entender de algumas formas. Por exemplo, o reino do Filho está falando de Jesus. Aí fala do seu amor, do amor que está em Jesus. Sim. Por que é o reino do amor que está em Jesus? Porque o amor que está em Jesus é o amor que está no Pai. Quando ele fala do Filho, do reino do Filho, ele está falando do seu próprio reino. Sim. Porque não tem nada que o elétron faça que não tem a ver com o núcleo. O movimento dele tem a ver com o núcleo. Então, quando o elétron se movimenta, é em função do núcleo. Então, ele está propagando o quê? A vontade do núcleo, que na verdade é a mesma que está nele. Não muda nada, né? Acho que está dando para entender, ou não? Sim. Acho que está dando para compreender. E aí eu anotei aqui o 119, porque o amor estando no Filho, e sendo a expressão do amor do Pai, no Filho, é a expressão do amor do Pai em outra pessoa. A ideia seria essa. Para nós chegarmos aqui numa conclusão, estamos já se aproximando, vamos pegar Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado nele e para ele. Vou pegar aqui as evidências do 2. Foi criada todas as coisas no céu e na terra, 120. 120. Visível e invisível, 121. Sim. Sejam tronos, sejam soberania. A palavra sejam aparece 2 vezes. 122. Quer principados, quer potestades. Esse quer aparece 2 vezes. 123. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio e para... 124. 124. Que eu anotei errado, é 124. Ali está 125. O que a gente pode entender aqui, só para a gente administrar? A gente está usando o átomo como exemplo do que o trono de Deus é. Sim. Olha o que ele diz, que tudo foi criado, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, né? Tá falando de Jesus, né? Só para a gente pegar. Aí ele fala no céu, sobre a terra, aí ele fala assim, as visíveis, matéria, e as... invisíveis. O que é invisível? O átomo. Só o átomo que é invisível? Não. Os anjos,
Um monte de coisa do mundo que a gente não pode ver. Mas uma das coisas que é do nosso mundo, que a gente não pode ver, que é invisível, que foi criada, é o átomo. Ó, tá dizendo que ele criou tudo, ele criou a natureza, ele criou os elementos químicos, ele criou tudo. E aqui diz que ele criou o que é visível E as invisíveis. e as coisas... Invisíveis. O átomo é visível? Não. Então o átomo expressa a sua glória, porque foi criado nele. Está escrito aqui, ó. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha esse ao aqui que eu anotei. Tu vê, mas... Os elementos químicos foi criado para ele. Por isso que o elemento químico está falando dele. Por isso que aqui tem a gente anotou aqui, eu apaguei, é elétron. Separou o ele e o tron, acrescentou a órbita, ele no trono. De Jesus veio para revelar ele no trono. Então tudo aponta para ele. Tudo. Quem criou tudo foi ele. Sim. Então, tudo foi criado por meio dele, e aí termina. Para ele. Para ele. Então isso aqui é para ele. Não só esse elemento químico que eu estou usando, que é o hidrogênio, todos. Sim. É que a gente até hoje não tinha capacidade de enxergar. Aí Deus deu um pouquinho de luz para nós estamos conseguindo ver. Quando que a gente imaginou que um modelo atômico ia falar da divindade? Isso aí não tinha nem... Não tem como a gente conceber isso. Nem pensava É nisso. Deus que mostra essas coisas pra gente, né? Muito bem. Então, a gente colocou aqui o versículo, já falamos dele, e aqui nós vamos encerrar. Um outro texto que fala a mesma coisa, né? Deixa eu só pegar aqui, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Falou a mesma coisa em outro versículo. Glória a Deus. Ou seja, tudo, o que é visível e o que não é visível, tudo é para ele. Aí ele diz assim, a ele, pois, a glória eternamente. A glória, uma coisa, eternamente, duas. Anotei aqui 126. Sim. E aí você vai falar, não, pastor, mas glória eternamente é óbvio. Não, o homem conquista uma glória, fica 20 anos no poder, depois sai. É uma glória passageira. Né? Sim. O Nero ficou foi reinar lá em Roma, foi ser imperador, mas ele já não existe mais. É uma glória que passou. Aqui tem uma glória e tem uma condição dessa glória, eternamente. E, porque pastor, Deus é eterno, né? Sim. Fazer uma pergunta. Aqui ele está se referindo à palavra glória, a palavra glória se refere a um reconhecimento? Seria isso no caso? Não, é porque se tudo foi feito por ele, se tudo veio dele, não é nenhuma questão de reconhecimento no sentido de eu dar um reconhecimento para alguém. Sim. É uma questão de natureza. Se veio dele, como que não vai reconhecer ele? Sim. Se saiu dele, se o poder é dele, se ele criou, como que alguma coisa vai dizer, falar alguma coisa e não apontar para ele se veio dele? Sim. Porque tem um irmão aí, vou até comentar aqui, já que você colocou essa questão, que o irmão faz um comentário, né, que eu não gosto. Já vou até corrigir ele aqui, se ele assistir ele vai ver que ele está errado. Até gosto do trabalho dele, mas ele comenta algo errado. É o Marcos Erbelin, ele diz que Deus é exibido e exagerado. Deus não é nem exibido e nem exagerado. Porque exibido é alguém que quer mostrar alguma coisa para alguém que não tem nada a ver com ele. Sim. Agora Deus não está querendo receber glória no sentido de que ele quer receber glória. É porque o que existe foi ele que pôs ali, foi ele que tirou dele. Então o que está ali só está ali por causa dele. Então tem que voltar para ele de alguma forma. Não é nenhuma questão de pedir reconhecimento, é uma questão natural. Sim. É como a bolha do sabão reclamar do sabão. Não dá. Se é bolha de sabão, porque existe sabão. Porque você veio do sabão. Você tem que testificar que você veio do sabão, porque você nasceu de dentro do sabão. Você é a bolha de sabão. Agora, Deus, ele criou, é o criador de tudo. Então, tudo saiu dele.
Depois se perdeu, depois se degenerou, mas veio dele. Sim. De alguma forma veio dele. Então essa glória eterna não é porque Deus é exibido e Deus é exagerado. Deus não é nem exibido e nem exagerado. Porque se Deus fosse exagerado, na balança que nós falamos aqui, na balança Deus pendia para o mais. Porque o exagerado é ele que sobra, né? Sim. Deus não pende nem para o mais e nem para o menos. Deus está no neutro. Deus está na balança justa. Então ele não é nem exibido nem exagerado. Sim. Exagerado somos nós. Exibido somos nós. Deus não. Sim. Acho que está dando para entender. Aí ele fala, amém. Amém é assim seja. Já falei lá no outro programa. Anotei aqui 127. E aí a gente conclui aqui, né, Fábio? Você vê que tudo é para Deus. Tudo é por causa de Deus. Tudo, a essência vem de Deus. E aí, como que a gente não vai olhar para Ele e olhando para Ele, reconhecendo que fomos feitura das mãos dEle? Não tem. Sim. Né? Então, a gente fica com essas palavras aqui e a gente também está abrindo aqui, eu vou abrir uma oportunidade aqui para os nossos ouvintes, se quiser mandar algumas questões, a gente quiser levantar o próximo programa com algum questionamento, alguma menção, alguma dúvida que possa, né, nosso ouvinte aí, que possa ficar, a gente pode trazer aqui um blocozinho para responder, né? Não vou poder responder tudo, né? Se me mandar lá 200 perguntas, eu não vou ter como responder, mas eu seleciono algumas lá que eu tiver condição de responder também, né? E aí a gente faz aqui um jogo rápido aqui e responde. Tá bom? Então, eu creio que é isso, Fábio. Tem alguma coisa a acrescentar aí? Alguma coisa a adicionar? Alguma coisa a dizer? Não, agora o pastor falando, né? Pode ser que a sua pergunta pode ser o próximo nosso podcast, né? Pode Sim. ser o próximo podcast. Então não deixe de perguntar, né? Mandar mensagem para nós e a gente vai estar acompanhando aqui. E também não deixe de assistir, né? Porque aí pode ser que a pergunta já vem dentro do conteúdo que a gente está falando, né? Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Fiquem todos na paz.